do esporte, Carlos Ferreira chegando. Estamos vivendo aquela semana de expectativa por Repá. Domingo tem mais um clássico, né, pela Série C, Ferreira. E todo clássico se preze tem personagens importantes, né, destacados. Quais jogadores a gente pode destacar para esse jogão de domingo? Iniciando essa semana de Repá, que muda a temperatura, né? Quando o assunto é futebol, esquenta para valer. Todo bate-papo em todos os lugares aí, quando se fala de futebol. É um assunto, por onde né? a gente passa, a pergunta em torno do Repá 758 da história, que começou em 1914. E para o Repá do próximo domingo, os personagens que nós estamos destacando aqui são os dois goleiros. Eu vou justificar. Já a partir das imagens que a gente vai mostrar aqui, dos dois em ação na rodada do fim de semana, grande defesa do Vinícius, no chutaço do Adenilson, olha só. No jogo contra o Londrina, essa participação destacada do Vinícius, que é de uma regularidade admirável nesse time do Clube do Remo. E aí o Paulo Ricardo, que também foi uma figura importantíssima da equipe do Paysandu. Eu ia destacar um lance de uma defesa dele no finalzinho do jogo, acabou entrando um outro lance ali, mas afinal de contas, não é só por essas imagens aqui. O Vinícius é simplesmente o goleiro menos vazado de todo o campeonato da Série C. Ele tomou 10 gols em 19 jogos, então é a melhor estatística dentre todos os goleiros da Série C. O Vinícius tem a melhor média, ele tomou por média, digamos, meio gol por jogo, ou um gol a cada dois jogos, né? Então é realmente um número considerável. E o Paulo Ricardo, goleiro do Paysandu, ele tomou 2 gols em 9 jogos no time do Paysandu neste campeonato. Então é a melhor média, digamos, com o recorte ali das 9 rodadas que ele disputou, a média dele é menos de um quarto de gol por jogo. Temos 2 goleiros, portanto, destacados pelos números e por todas as evidências. Vinícius e Paulo Ricardo, os personagens em destaque para o Repá deste domingo. É isso aí, Ferreira. Então vamos ao nosso baú? Então, Márcio, no grande jogo para o mundo, né, de atenção para o mundo todo, PSG Istambul, o que aconteceu lá em Paris e que provocou o assunto do nosso baú? Já vamos ver aqui o registro do ocorrido. Aqui nesse jogo houve uma ofensa racista a um jogador citado como aquele negro ali, e foi o suficiente para que os dois times se rebelassem, saíssem de campo, exigindo a troca da arbitragem para que o jogo fosse disputado somente no dia seguinte, repercussão no mundo todo. Numa situação como essa aqui, o futebol dá uma grande contribuição para a sociedade no que diz respeito à reflexão sobre comportamento, especificamente, neste caso, no que diz respeito a racismo. Mas nem sempre foi assim, e nisso tem havido uma mudança muito grande, né? A visão tem mudado radicalmente. Por exemplo, puxando aqui para a nossa realidade, no futebol do Pará, situações muito mais graves já ocorreram e passaram como normal. Vamos mostrar aqui o que nós selecionamos de personagens que, enfim, poderiam, nos dias de hoje, seria inimaginável você ter o Braulino, que é o terceiro aqui de pé, conhecido como Macaco, jogador da Tuna Luso brasileira, da seleção paraense. Aqui ele está pela seleção paraense, foi jogador, depois foi massagista da Tuna, e não era chamado pelo nome, era simplesmente Macaco. Agora nós vamos ver aqui o Pau Preto, Fernando, da equipe do Paysandu, durante toda a carreira, e a vida ficou, o Fernando virou o Pau Preto. O Alcino era conhecido como Negão Motora. Não é pela pose dele na foto, não. É porque quando ele era jogador do Rio Negro e Manaus, ele assumiu a direção de um ônibus, atropelou uma pessoa, isso teve grande repercussão. Olha, o Claudecir, goleiro do Remo aqui dos anos 90, era o Graúna. Então essas referências todas pela cor da pele, gerando um apelido. Há um outro personagem que já vai aparecer aqui, que é o Fuscão Preto. O Dorval, que foi jogador do Remo nos anos 90, a foto não está nada boa, do arquivo do próprio Dorval, ele está no centro aí, e era o Dorval, o Fuscão Preto.
apelidos que jamais seriam aceitos nos dias de hoje, né? E que esses jogadores aceitavam com toda a naturalidade. Por quê? Porque a sociedade tratava a questão do racismo como algo absolutamente natural, hoje completamente diferente, e nisso o futebol é um agente de transformação, né, provocando reflexões. Eu vou acionar aqui um personagem que se destacou no Paysandu, chegou com grande destaque ao Fluminense, foi cogitado em diversas ocasiões para a seleção brasileira, e ele considera que o fato de ser negro foi um peso para ele não chegar à seleção brasileira. Estou falando do Aldo, amapaense Aldo, que coloca num pacote várias formas de preconceito no Brasil. Vamos lá. Bem, Ferreira, falar sobre o preconceito, né? Eu que joguei no Paysandu, vim do Amapá. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, automaticamente eu tive preconceito, sim. Que uma vez mandaram eu perguntar se eu não tinha coragem de cenar em Copacabana nu com uma flecha. E eu disse que eu não era daquele jeito que eu vinha pro Fluminense. Teve outros também que queriam que eu fizesse pato no tucupi, como é que eu fazia, como é que aquilo podia matar alguém, entendeu? Então todos esses tipos de preconceito eu tive, né? Até sobre seleção brasileira, que eu estava muito cotado. Mas eu não tinha, eu era daqui do Amapá. Aí, pô, quer que aquele índio, velho, em seleção brasileira? Então, tem tantos jogadores bons, então tudo isso eu tive. Mas graças a Deus eu enfrentei de cabeça erguida. E até hoje eu acho que esse preconceito está atrapalhando o mundo inteiro. Pois é, então você vê que, na realidade, para um jogador negro do norte, que chega ao sudeste, que se destaca, é um pacote geral de preconceitos, como colocou aí o Aldo, né, definindo tudo isso muito bem. E aqui no Futebol do Pará, alguns casos mais recentes que a gente teve de registro de situações de ofensas racistas. Esse aqui é um caso de dois jogadores do aspirante do Paysandu, o Georgia, que está em destaque aqui, que estavam no ônibus e alguém suspeitou, né, porque eles estavam com mochilas, e, enfim, chamaram a polícia. O Gelson, Gelson do Remo, que foi alvo também durante uma partida do Clube do Remo nesta temporada, e o Wellington Vero, que foi preparador físico do Remo e do Paysandu, em 2 ocasiões foi levado à delegacia de polícia por ofensa racista. Então, temos casos recentes, lamentavelmente, aqui no Futebol do Pará. Enfim, o baú também contribuindo para essa reflexão. Muito bem, Ferreira, obrigado. A gente volta a conversar amanhã. Valeu. Valeu.